A gente tem uma legislação que ela permite criar casais, ela não especifica nada, né? Eu posso comprar um macho e uma fêmea tranquilamente, da mesma espécie, ela não faz restrição nenhuma. A castração, como existe para gato e cachorro, não existe para ave, né? Segundo os médicos, para fazer uma castração numa ave dessa seria um risco muito alto de vida, uma cirurgia muito complicada. Então, está descartada, não existe castração. Você, eu vou perguntar sobre isso, mas aí eu estou dando esse exemplo, mas a gente vai falar da lei de maneira geral, porque eu sei que você, quando entra numa briga, você estuda até mais do que o advogado, né? Você foi ler, você vai para dentro do processo, você entra mesmo de cabeça e vai preparado para a briga. Pelo que você viu, a lei ela está mal formulada, a lei de maneira geral, a lei do meio ambiente, a lei que cuida dos Para animais. explicar aí para as pessoas, não, veja bem, você tem a legislação e depois você tem as instruções normativas. As instruções, primeiro existe uma bagunça estrutural, né? Você tem o Ministério do Meio Ambiente e depois você tem IBAMAs e secretarias do meio ambiente. Então, para quem pensa que o IBAMA domina tudo, não é uma verdade absoluta. Então, se você pega em São Paulo, por exemplo, não é o IBAMA, é a Secretaria do Meio Ambiente. Você pega no Paraná, lá tem o IBAMA e tem uma Secretaria do Meio Ambiente. Em outros estados, às vezes tem só a Secretaria e outros só tem o IBAMA. No caso do Paraná, todas as informações que eu tenho é que o próprio IBAMA com a Secretaria do Meio Ambiente já não se falam direito, já tem controvérsias a respeito. E essas instruções normativas, elas dão margem para interpretações diferentes em cada um dos estados. Então, o que acontece no Paraná não necessariamente acontece em São Paulo, não necessariamente acontece no Rio e por aí vai. Então, você cai em muitas situações. E ela é tão... Porque ela diz o seguinte, a instrução normativa, ela diz o seguinte, se você tem um ambiente doméstico, você é permitido ter um casal, por exemplo, mas você não tem como finalidade a reprodução. Então é isso que a normativa diz, você não tem como finalidade a reprodução. Eu não tenho como finalidade a reprodução. Eu tenho como finalidade da qualidade de vida. Que a norma não fala sobre qualidade de vida decentemente. Não fala, você não vê em nenhum momento falando 5S, 5 liberdades, você não vê em nenhum momento ali falando de enriquecimento ambiental. É tudo dizendo, olha, é assim, você não tem como finalidade a reprodução. Mas nasceu. E aí? Você não pode deixar que isso aconteça. E pronto, para ali. Não vai adiante. Como não vai adiante, você depende de cada estado, de ação que cada estado vai fazer, e chega Deus dará o negócio. Então fica uma conversa de louco, que eu digo que a legislação ou a norma, a instrução normativa está muito mal regulamentada. Ela falta coisa ali para ela deixar a coisa mais clara e mais evidente e mais transparente até. Então, ela é falha, ela dá margem para discussão, ela dá margem para briga, a despeito deles acharem que não dá, porque na opinião deles lá está dizendo aqui que a finalidade não é reprodução, se não é reprodução e você não pode reproduzir, acabou. Você tem realmente que ir para o caminho deles lá, de quebrar o ovo ou de entregar para eles. Acham isso extremamente normal, na cabeça desses órgãos ambientais é completamente normal você fazer isso, quando na minha cabeça não tem nada de normal. Você impedir uma reprodução, você impedir um contato entre um casal, ou você fazer de tudo para que essa condição natural deles venha acontecer. Isso para mim é um erro. E quando você tem uma legislação, quando você faz, eu tenho até um conceito para tudo, não é só para essa questão das aves. Quando você faz tudo certo, pensando no objetivo,
E aquele objetivo conceitualmente é moral, aquele objetivo conceitualmente é ético, aquele objetivo está dentro de todas as diretrizes honestas. Quando você faz tudo isso e é punido, significa que tem algo errado com a legislação. Então, temos a ave. É permitido ter uma ave em ambiente pet. É permitido ter um casal. Você faz tudo para que aquele casal tenha uma condição de reprodução em ambiente doméstico semelhante ao que ele tem na vida silvestre. Isso traz para eles uma condição e uma qualidade de vida que acaba propiciando uma reprodução, e ambos são punidos pela legislação atual. Tanto o tutor como principalmente a ave. Então ela tá falha. Esse barulho todo, quando eu estou falando aí pelos quatro cantos, que isso é o primeiro passo apenas para que a gente possa evoluir, é para que isso entre numa discussão mais profunda, onde a gente possa estar sentado na mesma mesa ali os parlamentares, que vão ajudar nos projetos de lei, os ambientalistas, os biólogos, os especialistas em bem-estar, os órgãos ambientais, que são muito importantes, eles têm que existir, eles têm que estar ali para ajudar a nossa fauna e a nossa flora, mas eles também têm que se desenvolver. E isso, graças a Deus, está acontecendo. Eu tive agora, bem pouco tempo, uma conversa já num possível projeto de lei para a gente melhorar essa condição, já com parlamentares envolvidos, já com alguns órgãos envolvidos. Ainda é uma coisa que eu não posso revelar muito mais do que isso, porque me pediram para essa confidencialidade, mas é algo que já é uma luz no fim do túnel. Ainda vamos ter que tratar com muitos interesses envolvidos, muito ego envolvido, muita coisa complicada envolvido, mas quando a gente está, e é isso, eu tinha uma tranquilidade, né, porque em algum momento, e aí eu vou responder a pergunta que tinham feito, se em algum momento surgiu uma possibilidade de propina ou coisa tal para resolver o problema, eu te digo que houve alternativas que me foram sugeridas para que eu resolvesse o problema, não uma propina, mas alternativas de órgãos de outros estados que concordavam com a minha tese e que me sugeriram, inclusive, de falar, olha, vem pelo meu órgão aqui, vem pelo meu estado que a gente consegue dar um jeito na história. E isso daí, eu não quis seguir linha nenhuma, porque eu não queria nenhum tipo de subterfúgio para resolver o problema. Eu queria resolver o problema pela porta da frente, da forma como eu acho que eu estou fazendo. Para quem lê o processo, vai ver que quando eu perdi o processo, eles me encararam ali como um bandido. Falaram em prisão, falaram em que eu era o mal da humanidade, de que tudo que eu estava fazendo era um desastre para eles próprios, era coisa difícil de ler, inclusive. Mas isso me deu mais força ainda para seguir em frente, né? Eu continuo falando, vamos sentar numa mesa e vamos discutir uma melhora para a ave, vamos discutir uma melhor condição para vocês, os órgãos ambientais. Vocês são importantes, vocês têm que estar ali, mas não pode estar com a técnica de 50 anos, não pode estar com o pensamento de 50 anos, não pode estar com